mais uma vez, um painel que a Covestro está participando aqui na FEIPUR FEIPLAR. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui os desafios da descarbonização e como a Covestro está impulsionando a economia circular com soluções de baixo carbono para a indústria de poliuretanos. Bom, primeiro eu vou apresentar a Covestro, acho que nem todos conhecem quem é a Covestro, é uma empresa relativamente nova, operando sobre esse nome. Ela existe sob a marca Covestro há apenas 9 anos, mas já tem uma tradição centenária operando dentro do Grupo Bayer e suas unidades de produção de poliuretanos, policarbonatos e também coatings, adesivos, vernizes e várias outras matérias-primas que eram anteriormente fabricadas sob o nome da Bayer Material Science. A Covestro é uma empresa de 14,4 bi de faturamentos, isso base ano 2023. Ela tinha, no final do ano passado, 17.500 colaboradores e é uma empresa listada na Bolsa de Frankfurt, no DAX da Alemanha. É uma empresa altamente focada em inovação, pesquisa e desenvolvimento, tanto que cerca de 7 a 8% dos colaboradores estão diretamente envolvidos com pesquisa e desenvolvimento, e ela possui mais de 80 anos de ideias e invenções. Para dar uma ideia para vocês, a Covestro descobriu o poliuretano nos seus laboratórios em Leverkusen no ano de 1937. Falando do nosso portfólio, a gente tem um amplo portfólio de produtos e soluções para a indústria, na linha de poliuretanos, toda a linha de isocianatos, TDI, MDI, também polióis e uma linha grande de polióis para diversas aplicações, obtenção de espumas rígidas, flexíveis, isocianatos alifáticos, policarbonatos, termoplásticos de poliuretano e outros derivados dessas matérias-primas, como blendas e resinas para a indústria de tintas e vernizes. Nós operamos globalmente em 48 sites de produção no mundo inteiro e a gente está bem próximo em todas as regiões, todos os continentes do globo, operando junto dos nossos clientes e parceiros estratégicos, né? E nessa tarde eu vou falar um pouquinho sobre o desafio da descarbonização. E é importante contextualizar um pouco, porque eu vou apresentar alguns dados, obviamente são estudos conduzidos na Europa e nem sempre a realidade do ponto de vista de consumo de energia e métricas aqui no Brasil segue a mesma, porque a nossa matriz energética é um pouco diferente, porém ele segue a mesma lógica, porque nós vamos falar muito do ano de 2050, que é o ano onde a indústria tem o desafio de zerar as emissões de carbono, segundo o Acordo de Paris, que foi firmado por vários países. Então, o ano de 2050 é um marco e o relógio já começou a contar, porque muitos dos edifícios que vão ser utilizados nos anos de 2050, eles já estão em operação já hoje, né? E os edifícios são responsáveis por cerca de 39% de todas as emissões globais de energia, sendo que um quarto dessas emissões elas são resultadas do carbono incorporado nos materiais usados na sua construção. O carbono incorporado aí pode estar dentro do aço, pode estar dentro do gesso, dos plásticos e diversos outros materiais que são usados ou na superestrutura dos edifícios ou materiais de acabamento e revestimento. E uma vez que o carbono operacional, para você manter um edifício funcionando, ele é reduzido através de ganho de eficiência energética dos componentes elétricos, dos sistemas de refrigeração, do sistema de isolamento térmico. Esse carbono operacional ele é reduzido, cresce a importância de se focar no carbono incorporado a fim de atender às metas de zerar as emissões de carbono no ano de 2050. E aí, pensando num edifício que é construído hoje, no ano de 2024, 50% da pegada de carbono dessas novas construções, elas serão oriundas da parte operacional e os outros 50% virão dos materiais que estão incorporados na construção, que é o famoso carbono incorporado. Então, é muito importante a gente já pensar num projeto de um edifício, o quanto que essa pegada de carbono incorporado, ela pode estar contribuindo com o total das emissões, né? E aí pensando que na Europa, hoje, 80% dos edifícios que estarão em uso em 2050 já estão
sendo usados atualmente, já estão construídos. E 35% dos edifícios na Europa têm mais de 35 anos, perdão, 50 anos. E o que isso quer dizer? A eficiência desses edifícios é muito baixa. Então, uma profunda renovação para aumentar a eficiência energética se faz necessária e haverá um aumento grande no carbono incorporado, porque esses materiais que aumentam a eficiência energética normalmente são isolantes térmicos que hoje em dia levam fontes fósseis, recursos fósseis oriundas de petróleo na sua composição. Bom, então, como que a gente tem que pensar assim, de onde que vem o carbono, né? Como eu comentei, as fontes de carbono incorporado, elas estão na superestrutura, que elas têm, obviamente, uma grande contribuição como aço, concreto, alvenaria, gesso, vidro, alumínio, plásticos, tudo isso contribui para o aumento do carbono incorporado. E aí, para você melhorar a descarbonização, você tem que, na indústria, fazer uma transformação completa, melhorando a eficiência das plantas, reduzindo o consumo de energia da produção dos materiais, utilizar fontes de energia limpa, substituir as fontes de matérias-primas de recursos petroquímicos por recursos renováveis e mudar métodos de produção como tecnologias de captura de carbono, materiais de origem renovável, biomateriais, reciclagem e reuso também são tecnologias bastante importantes. E aí você precisa, na hora do projeto do edifício novo, já considerar o mínimo de uso de materiais ou reuso de elementos e especificar materiais de baixo carbono. Então é importante já projetar isso desde o início da obra para que esse edifício seja economicamente ou bastante sustentável no futuro do ponto de vista de viabilidade, né? Bom, e como a Covestro está abordando o caminho para materiais de baixo carbono? Então aí a gente passa um pouquinho, depois de explicar a importância e o porquê a gente está trazendo esse tema, quais são as soluções que a gente está propondo para a indústria e como que a Covestro pode contribuir nos projetos para reduzir a pegada de carbono dos edifícios. Vamos lá, ok. Bom, falando dos nossos 4 pilares como indústria, né? A Covestro, na sua agenda de sustentabilidade, ela possui um pilar interno, que é buscar a neutralidade climática nas suas operações, com uso de energias limpas, com aumento de eficiência energética e várias outras ações internas a fim de reduzir o consumo ou as emissões de carbono das operações internas. Do lado dos nossos produtos, nós estamos projetando eles com matérias-primas alternativas, a fim de também entregar para o nosso cliente um produto com baixo carbono incorporado, trabalhando em reciclagem inovadora, então tecnologias que permitam reciclar de forma eficiente materiais que até hoje são caros para se obter essa reciclagem, ou a reciclagem, o grau de pureza desses materiais, ele não é com a mesma qualidade do original fabricado a partir de uma fonte petroquímica, né? E parcerias estratégicas, criando ecossistemas que fomentem a inovação em reciclagem, sustentabilidade e tudo aquilo que a gente pode fazer para incorporar essas novas matérias-primas na nossa cadeia, né? Porque a sustentabilidade, só através de parcerias que ela pode ser ambientalmente amigável, economicamente viável e socialmente também friendly, amigável também, para que as pessoas possam se beneficiar disso a longo prazo, não só a presente geração, mas as futuras. Então, a gente tem como objetivo, nas nossas métricas de carbono, já ser neutro em carbono no escopo 1 e 2 em 2035, 60% de redução no escopo 1 e 2 já em 2030, e isso aqui, ele está na nossa agenda ou publicação de sustentabilidade para os nossos acionistas. A Covestro também já publicou metas do escopo 3, que é o carbono emitido nos nossos materiais, que a gente pretende zerar isso até 2050, e estamos alinhados com os objetivos climáticos do Acordo de Paris, que é não permitir que o clima global aumente em mais de 1,5% até 2050.
Bom, e de onde vêm nossas matérias-primas, né? E a chave de tudo para a gente reduzir o carbono incorporado nas nossas matérias-primas está nos produtos que nós usamos nos insumos de base. Então, nossas matérias-primas podem ser fabricadas através de fontes vegetais, bio-based, como se conhece popularmente na indústria, ou biocircular, que aí envolve o uso de óleos vegetais de segunda geração, então a reutilização desses óleos que originalmente iriam para o lixo, você consegue, na cadeia petroquímica, junto do cracker, reincorporar isso, fazer uma circularidade também de cadeia aberta, então obter recursos petroquímicos através de materiais plásticos que são descartáveis, e o circular de cadeia fechada. Eu digo sempre que o meu sonho da minha carreira profissional é ver que os colchões são coletados e essa espuma do colchão ela é desconstruída em novos polióis e também em TDI. Então, todos esses projetos, essas iniciativas, elas estão em andamento, mas essas duas primeiras, de ter materiais a partir do renovável, de materiais vegetais ou biocircular, elas já são uma realidade, esses produtos já estão disponíveis. E isso é uma chave para você avançar em direção à neutralidade climática, economia circular e reduzir emissões de carbono a partir de recursos fósseis. E aí outro desafio qual que é? Bom, como é que eu vou incorporar esses materiais de origem vegetal ou reciclados em fabricações tão complexas quanto de poliol, de TDI ou de MDI, que são as matérias-primas básicas para as espumas isolantes usadas na construção civil. Então isso é um grande desafio da indústria, porque você não consegue, de forma viável economicamente, fazer uma planta só para incorporar recursos renováveis. Então você tem que, na cadeia, criar métodos de que, junto com os recursos fósseis, você gradualmente aumente o uso de recursos renováveis. Então, a chave disso daí é a metodologia de balanço de massa. Então, eu vou explicar o que ela é e por que utilizá-la. Então, a metodologia de balanço de massa, basicamente, é você, lá atrás, na indústria petroquímica, onde você recebe o petróleo para fazer o benzeno e o tolueno, você entrar com outras matérias-primas alternativas. Então o verdinho aqui está representado por um material de conteúdo renovável e o cinza pela nafta, que é de origem petroquímica. Esses materiais eles são incorporados juntos lá no início da cadeia. E aqui você tem uma produção do benzeno, que é a matéria-prima básica para o MDI, que ele é misto entre os dois, de fontes renováveis, sustentáveis, e o cinzinha, que ele é de origem petroquímica. Esse material ele é processado, você depois, então, chega com ele na planta da Covestro, produz o famoso MDI, e quando você tem a saída aqui, você segrega, através de balanço de massa, cálculos matemáticos, o percentual de material que foi produzido a partir do petróleo e o percentual que foi produzido a partir de fontes renováveis. E toda essa cadeia de matérias-primas, que passa por diferentes etapas, ele tem uma cadeia de custódia e é acompanhada de perto por institutos internacionais. Então ele permite a rastreabilidade das matérias-primas ao longo de cadeias bastante complexas e elas são incorporadas ao processo produtivo fisicamente no início. Porém, a atribuição no final ela é matemática e ela, como eu falei, tem essas entidades certificadoras que no final da cadeia garantem que aquele produto vai chegar no consumidor com uma redução de carbono ou uma atribuição de material sustentável de X%. E por que usar isso? Porque ele, como eu comentei, é fácil de implementar, a segregação física de materiais alternativos é desafiadora, você não vai construir uma fábrica do zero só para usar materiais alternativos. Ele permite a utilização das unidades existentes, então você não precisa criar ativos exclusivos só para isso. Você tem rapidez de ganho de escala,
né? E para os nossos clientes finais também você vai ter o mesmo produto, sem alteração qualquer na qualidade nem na performance. Você não precisa alterar fórmulas, tem um baixo esforço e baixo custo na implementação, dispensa grandes homologações de peças, tryouts e aí por diante. E você pode escolher qual matéria-prima sustentável você vai usar. Se você vai usar uma matéria-prima a partir de um vegetal, ou biorrenovável, ou até mesmo o que nós vamos ter em breve, um circular de cadeia aberta, enfim, permitindo redução nas emissões de CO2, redução nos recursos fósseis, investimentos na cadeia de valor da circularidade, porque é mais fácil de implementar, e são soluções atraentes para atender a demanda dos nossos clientes também. Então a Covestro está fazendo essa transição, vários sites nossos, eles já são certificados no ISCC Plus, inclusive o nosso centro de distribuição aqui no Brasil. Então quando um cliente nosso pede um material sustentável, ele já acompanha com o certificado do ISCC, que ele é rastreado desde a entrega das matérias-primas lá na nossa fábrica até a chegada aqui no Brasil e a venda ao nosso cliente. Tem um portfólio já disponível, a gente tem um MDI que ele é 100% de redução nas emissões de CO2, então ele é climaticamente neutro. Então, basicamente, a contribuição nos produtos de vocês é zero nas espumas. TDI poliol com uma grande redução da pegada de carbono, dependendo da matéria-prima que é utilizado. E as matérias-primas de origem biocircular, elas vão estar disponíveis também num futuro breve para compor esse portfólio, né? Essa abordagem, ela não é nova. Várias indústrias já utilizam o ISCC Plus como uma fonte de rastreabilidade das suas matérias-primas sustentáveis, né? Como mesmo na agricultura você tem um manejo sustentável e você tem a indústria que faz um manejo de qualquer forma. Então aquela empresa que quer trabalhar para um público específico com materiais do manejo sustentável, ela recorre a certificados de várias certificadoras internacionais que garantem a cadeia de custódia dessas matérias-primas a longo prazo e garantem que o consumidor vai ter um produto que contribui ou para a sociedade ou para o meio ambiente, com responsabilidade, sem danificar florestas ou sem usar mão de obra infantil ou escrava e aí por diante. Então, falando propriamente da construção civil, o nosso target é tornar o isolamento térmico, que ele já contribui para uma eficiência do edifício através do isolamento, mais sustentável com materiais de baixo carbono, né? Então a gente tem o nosso MDI aí, que é o Desmodur CQMS, que é o biocircular. Ele tem conteúdo renovável atribuído via balanço de massa e certificado pelo ISCC Plus. Ele tem uma pegada de carbono reduzida e que vai ajudar os nossos clientes a atender a regulamentações não só atuais da indústria da construção moderna, mas também futuras regulamentações que estão sendo preparadas na Europa, nos Estados Unidos, mas vão chegar aqui na América Latina também. E tem alta performance de isolamento, sendo espuma segura e com uma alta eficiência energética. E aqui a gente traz um exemplo, né, de um painel sanduíche ou de uma placa isolante de mais ou menos 12 centímetros de espessura, com uma densidade 35. Ela já traz uma redução de CO2 equivalente de 7 quilos por metro quadrado de placa. Para efeito de comparação, 1 litro de combustível para você andar 10 quilômetros com o seu carro tem uma emissão de carbono de mais ou menos 3,5 kg CO2 equivalente. Então, a redução é bastante significativa porque o uso de MDI nessas placas PIR/PUR, ele é bastante alto, ele é em torno de 65% a 70% da mistura MDI poliol, né? Então, é realmente uma solução que ajuda a indústria, que vai ajudar nessa transição, porque isso é uma jornada, tá? Essas soluções, elas não são mágicas, elas vão sendo construídas ao longo dos anos e a relevância desses tópicos, desses materiais,
eles vão ganhando cada vez mais importância a fim de atender aquelas metas que as nações estão assinando, né? Então, para finalizar aqui, a gente tem alguns projetos em andamento, a bioanilina produzida a partir de matéria-prima renovável e um nosso projeto bastante interessante de espuma circular obtida a partir de reciclagem química, que aí vem a partir de desconstruir a cadeia do poliuretano para obter MDI ou TDI ou poliol desconstruído e reincorporar isso na cadeia de valor como material virgem e de alta qualidade, que a performance desses produtos seja equivalente a um produto atualmente obtido a partir de uma fonte petroquímica, né? E para finalizar, onde que a gente aplica esses materiais? São basicamente placas de isolamento térmico, espumas OCF de fixação de batentes ou preenchimentos na construção civil, painéis OSB, que são aglomerados isentos de formaldeído, produzidos com recursos de baixo carbono, painéis sanduíches e também placas de policarbonato, que podem ser produzidas a partir dessas matérias-primas de origem vegetal ou biocircular. Bom, é isso que eu ia trazer para vocês. Agradeço aí a atenção, a presença. E se tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou à disposição para responder agora, ou nos procurem também no stand da Covestro. Vai ser um prazer bater um papo com todos vocês. Obrigado.